da nossa igreja, o tema deste tempo que nós estamos vivendo é formando filhos espirituais. E essa palavra, ela chama a nossa atenção para esse caminho do discipulado com Cristo, que o discipulado com Cristo, ele envolve uma transformação de vida. Não é só aderir a Jesus Cristo, não é só dizer que crê em Jesus Cristo, mas é realmente viver Cristo cada vez mais. A vida com Cristo, ela não é feita de 100 metros rasos. Naquele sprint, correu, chegou, mudou tudo. Ela é uma jornada, uma experiência de santificação, de transformação contínua, que vai acontecendo um pouquinho de cada vez, um dia após o outro nas nossas vidas, até nós chegarmos, estarmos diante de Jesus e sermos como Ele é. Um dia isso vai acontecer. E para nós sermos semelhantes a Jesus, o Filho de Deus, queridos, essa dinâmica de nós cuidarmos uns dos outros, de nós compartilharmos uns com os outros da verdade e da vida de Jesus, foi essa a dinâmica do reino de Deus que o próprio Senhor idealizou. É assim que Ele quer que funcione o seu reino na terra e no mundo espiritual. É um reino como uma grande família, onde todos estão crescendo e sendo transformados juntos. E por isso, queridos, por salientar essa questão da transformação, muitas vezes, ao longo desse período, o nosso ano da igreja começa no mês de agosto e termina no mês de julho, né? Julho de 2025 é quando vai terminar. Algumas vezes o Senhor vai me dar, como Ele já tem me dado, algumas palavras voltadas para a transformação de vida. Para que o nosso coração, o nosso procedimento, nosso comportamento, nosso caráter seja modelado para nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. É por isso que o tema da palavra nesta noite é sobre obediência. Obediência é prova de amor. Tá bem? Era algo que eu estava preparado para falar na semana passada. Quem estava aqui na semana passada ou quem acompanhou o culto pela internet sabe o que aconteceu. E logo na segunda-feira o Senhor já me confirmou, eu já vi o que eu queria ver, então eu quero que você entregue essa palavra e eu quero compartilhar com vocês hoje. Para isso eu gostaria de ler com vocês 4 textos da Bíblia. O primeiro deles é João, capítulo 14, verso 15. A palavra de Deus diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Você pode ler comigo novamente? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Pulando alguns versículos à frente, João 14, verso 21. A palavra de Deus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Nós vamos dar um pulo um pouco mais para frente, vamos para o capítulo 15 de João. João, capítulo 15, verso 10. Olha o que João registra, que Jesus diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E o último texto que eu quero ler com vocês, 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, verso 3, que diz assim: porque este é o amor de Deus, : que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Vou dar um spoiler já aqui dessa palavra. Parece que não faz muito sentido dizer isso e que guardemos os mandamentos, pois o amor de Deus é este, né? Que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Mas como não?
Obedecer, seguir a mandamentos é algo que exige esforço. Mas, queridos, a questão da obediência, ela é transformada, a experiência da obediência é transformada completamente da água para o vinho, quando o amor está presente. E essa é uma chave que eu quero deixar no seu coração. A partir de hoje, é uma coisa que eu entendo que o Senhor quer moldar no meu coração e no seu coração. A obediência não pode ser vista como algo destrutivo. Porque a verdadeira obediência, ela precisa ser recheada, empoderada por amor. A verdadeira obediência é aquela que é impulsionada com o coração cheio de amor. Detalhe aqui. O que tem de coincidência nestes 4 versos da palavra de Deus que nós lemos? Primeira coisa que tem em comum nos 4. Todos eles falam de amor. Você percebeu isso? Todos eles falam sobre amor. Segunda coisa que os 4 versos falam igualmente também. Todos eles falam sobre mandamentos de Deus. Percebeu esse detalhe também? Todos eles falam sobre mandamentos. E se fala sobre mandamentos, está falando, por consequência, sobre obediência. E em terceiro lugar, todos estes são palavras. E é isso daqui uma coisa muito curiosa. Todos estes versos são palavras transmitidas pela mesma pessoa, pelo apóstolo João. E só João registrou estas palavras do Senhor Jesus. Nenhum outro apóstolo registrou essas palavras do Senhor Jesus, só João. Queridos, vamos falar um pouco então sobre isso. Estes 2 temas, obediência e amor, eles são uma marca muito forte na vida de João. No ministério do apóstolo João, depois que Jesus foi aos céus, assentado do lado do Pai Eterno, reinando com o Pai Eterno, o ministério que João exerceu foi poderosamente marcado por esses 2 temas, do amor e da obediência. João fala demais sobre isso. Se você ler, meditar sobre todo o Evangelho de João, os 21 capítulos, as 3 cartas de João lá no final da Bíblia, a gente vê demais estes 2 temas sendo mencionados ali. É muito curioso observar o seguinte: quando João era discípulo de Jesus, ele caminhava junto com Jesus, ele era o mais jovem de todos os discípulos de Jesus. Ele começou a seguir a Jesus quando ele tinha aproximadamente 15 anos de idade. Tem alguém aqui de 15 anos? Lá atrás, Pedro. Eu ia pedir para levantar, mas você está muito no fundo. Tem alguém aqui mais na frente que tem 15 anos aqui? Duda? Quase. Mas, então vou pedir, Duda, fica em pé, por favor. Está quase. Novembrão está vindo aí. Ô glória! Né? 15 anos. Vamos dizer, já vamos arredondar, tá, Duda? Imaginem um jovem, né? Aqui temos uma jovem de quase 15 anos. Imaginem um jovem dessa idade, nessa altura da vida, com esse nível de experiência dessa jovem que a gente está vendo aqui. Esse é João, no meio do grupo de discípulos de Jesus. Obrigado, Duda. Pode sentar. Ajudou bastante. Deus abençoe. Imagine o caçula do grupo, gente. 15 anos de vida. Como que ele devia ser visto no meio daquele grupo? Como ele deveria ser tratado no meio daquele grupo? Você consegue imaginar? O caçulinha da sala de aula. O caçula da galera dos amigos. O caçula, ou talvez o mais novo, na equipe de trabalho. Como que ele deveria ser tratado e visto por todos dentro daquele grupo? Não é muito difícil imaginar, porque a Bíblia conta algumas coisas meio pinceladas por cima. A maioria das coisas sobrava para João. A maioria das coisas sobrava em cima dele. Ele era o bonequinho, o fofinho da turma. O bibelozinho, o menininho mais novo da turma. Mas sabe, queridos, é interessante que o caçula, ele foi também o que se tornou o maior amigo de Jesus.
Jesus tinha uns caras, assim, muito diferentes e até interessantes no seu grupo. Tinha discípulos mais estudados, tinha discípulos com uma idade mais avançada, tinha discípulos mais experientes nas coisas da vida. Jesus tinha discípulos na casa dos 20, 25, 30 anos. Pedro, que era o mais velho, né? Ele tinha na faixa de 30 anos, por aí, a idade dele pareava bastante com a idade de Jesus, né? Mas o maior amigo de Jesus era o caçula de 15 anos. Era o mais novo da turma. E o mais chegado mesmo. Mesmo ele sendo o mais jovem da turma, gente, a Bíblia mostra que tinham coisas que Jesus falava praticamente só para João. E é interessante que isso buga um pouco a nossa cabeça, né? Nos nossos círculos de relacionamento, talvez não seria isso que a gente faria. Agir como Jesus, né? De pegar o menor, de pegar o mais novo, de trazê-lo mais para perto, de ter um relacionamento mais chegado com ele. Agora, qual que era a razão para que o grande mestre, Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, ele ter como discípulo e o seu melhor amigo uma pessoa tão jovem? O que João ele poderia ter de tão especial? E, queridos, eu vou dizer para vocês o que eu observo em João, o que eu consigo observar em João. Primeira coisa importante, João, ele não era um garoto prodígio, tá? Ele não era superdotado, ele não era melhor, mais habilidoso, superior aos demais discípulos em nada. Ele, pelo contrário, João, ele tinha, inclusive, no seu comportamento, alguns traços de ser uma pessoa que tinha uma forte tendência a ser muito duro com as pessoas. Você conhece alguma pessoa que é muito dura no teu círculo de relacionamento? Alguém de boca pesada, que quando fala coisas de uma maneira muito firme, muito dura, assim, que nem todo mundo suporta as palavras duras assim? Esse era João, mesmo sendo o mais novinho da turma. E outro detalhe ainda, João também era alguém que tinha fortes tendências a ser uma pessoa vingativa. João não esquecia fácil das coisas que faziam com ele. Quem pisava no calo de João não passava fácil da memória dele. Ele guardava aquilo. E se ele tivesse a oportunidade, ele ia pegar essa pessoa na curva em algum momento lá na frente. Então, gente, se a gente for pensar dessa forma, João já seria eliminado. Ele não era o cara mais legal que tinha, para ele ser tão próximo de Jesus e tão amigão de Jesus. Mas, por outro lado, gente, tem uma coisa em João, uma característica forte na vida dele. Apesar dessas dificuldades que ele tinha, é que ele admirava Jesus. E ele amava Jesus profundamente. Quando ele resolveu se ligar com Jesus, ele colocou de verdade todo o seu coração para estar com Jesus. E quando Jesus corrigia ele, quando Jesus dava uma ordem para ele obedecer, ele não pensava duas vezes, apesar do gênio forte dele, uma pessoa dura, tendência a ser vingativo, enfim, ele não pensava duas vezes em ficar quieto, em baixar a orelha, como às vezes a gente fala, né? E renunciar à sua vontade para se submeter às palavras do seu mestre. Por quê, queridos? Porque ele amava profundamente o Senhor. Vocês entenderam o porquê dessa chave de 1 João 5,3? Quando tem amor presente, obediência é outra coisa, é vista de outra forma. Essa humildade, gente, essa prontidão em João para se submeter, para obedecer, se tornaram uma marca na vida dele. Ele nem sempre foi assim. Inclusive, a natureza dele, humanamente falando, apontava numa direção totalmente contrária. Quando Jesus corrigisse João, quando Jesus desse uma ordem para João,
Ele provavelmente, se fosse agir pela natureza dele, ele ia ratear. Ele não ia se submeter. Mas esse amor foi abrindo espaço no seu coração, e ao longo da caminhada com Jesus, isso foi lapidando a vida desse rapaz. Foi modelando ele. Até que obediência e submissão se tornaram essa marca. Mesmo sendo essa pessoa de vontade e temperamentos tão fortes. João não era um rapaz mansinho. E isso, gente, ninguém podia esperar de João. Deus não criou João desse jeito. E isso é uma coisa que nós precisamos amadurecer, gente. A transformação do Senhor na sua vida, talvez, ela não vai fazer com que você, que, por exemplo, é uma pessoa muito preto ou branco na maneira de ver as coisas, não tem muito cinza, não tem muito meio termo, você talvez seja uma pessoa mais objetiva, enfim, assertiva naquilo que pretende fazer, e um dia você vai se tornar a pessoa mais pacata, mais sossegada, enfim. Talvez não seja por aí que aconteça a transformação do Senhor. Ou talvez você, que é aquela pessoa sossegada, tranquila, brisa, assim, calma, gente, vocês estão muito afobados, muito acelerados, não precisa disso, é a tua natureza, foi assim que Deus te fez. E a transformação do Senhor na tua vida talvez não vai fazer com que você, no dia de amanhã, se torne a pessoa ligada no 220, mais elétrica, que passa que nem uma carreta por cima. Não, talvez não. Mas Ele pegar o teu coração e ir moldando ele, para que seja um coração cada vez mais sintonizado ao coração do Senhor. João, voltando para ele nunca deixou de ser essa pessoa com a natureza impetuosa, de falar o que pensa, enfim, muito pelo contrário. Mas a coisa legal, e é algo, gente, que não aconteceu só com João, acontece comigo, pode acontecer com você também, é que a gente vai vendo na Bíblia a trajetória da vida de João com Jesus, e a gente perceber ele se tornar aquela potência que ele se tornou, aquele grande homem de Deus, aquele rapaz que era todo esquentadinho e se tornou conhecido como apóstolo do amor. Meu Deus, só Deus pode fazer isso. Alguém impaciente, duro e com tendência a ser vingativo, se tornar o apóstolo do amor, misericórdia. É maravilhoso a gente ver isso. Porque a gente percebe que, na palavra que João, ele foi forjado caminhando com Cristo, ele foi forjado colocando todo o seu amor na pessoa do Filho de Deus, ele foi forjado na submissão e na obediência, movido pelo amor que ele tinha no seu coração por Jesus. Por isso, queridos, guarde isso, tá? É mais uma chave espiritual que eu quero deixar com você nessa noite. O amor é o principal combustível para a obediência. Quem ama a Cristo, obedece a Cristo. Você está entendendo isso? Está fazendo sentido isso para você? Que amor e obediência tem tudo a ver, não são mundos diferentes. Por exemplo, dá um exemplo aqui, sentido inverso, negativamente falando. Problemas na relação entre pais e filhos. Então, às vezes, a gente vai ver um filho, seja uma criança, ou seja um jovem maior, ou seja talvez até um adulto, enfim. Aquele filho assim que é um doce. É uma meigura que ninguém sabe como tem tanta meiguice naquele filho. Carinhoso, faz cafuné, pessoa amorosa, atenciosa, traz presentinho da rua pra gente, enfim. Só tem um probleminha esse filho. Carinhosinho, amorosinho. Quando ele recebe uma ordem, ele não obedece. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Esse amor, esse carinho é mentira. Esse amor, esse carinho, essa meiguice toda é falsidade.
E eu vou até arriscar dizer, eu não quero julgar ninguém aqui, misericórdia, eu só quero entregar uma palavra, se isso tem lugar no teu coração, você receba, meu irmão. Eu até vou dizer para você que um filho que é super carinhoso, amoroso, mas que não obedece aos seus pais, ele tem tendências, já está mostrando, e eu vou falar até de criança, viu? Vocês que aí acham que criança é pura, criança não pensa no mal. Nós temos umas educadoras aqui na nossa igreja que podem te contar umas histórias, tá? Não se iluda, meu querido. O mundo é igual, todos vivem nele igualmente, tá? Eu vou até dizer que essa criança toda carinhosa, toda atenciosa, mas que ela não é dada a seguir ordens, a obedecer, ela tem uma tendência a ser uma pessoa manipuladora desde a sua infância já. Porque ela percebe que com o seu carinho, ela ganha aquilo que ela quer, dos seus pais ou de qualquer outra pessoa que está cuidando dela. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Nós não podemos misturar aquilo que não é misturado, tá? Carinho nunca vai compensar desobediência. Ele é meio rebelde, ele é meio desobediente. Mas ele é tão amoroso. Tá, parabéns por ser amoroso. Mas isso não paga a desobediência e a rebeldia. Não compensa, não equilibra esse prato. Em educação de filhos, a maneira de Deus, que é um curso para pais, né? É um mentoreamento para pais, que eu e a minha esposa fazemos, né, a Moni. Lá no curso é usada, numa altura do curso, é utilizada uma expressão que ela é um problema crítico, ela aponta um problema crítico, no caso, no comportamento dos filhos, né? Crianças, jovens, enfim, que são filhos que se tornaram viciados em escolher. Essa é a expressão que é utilizada em educação de filhos à maneira de Deus. O que significa isso? São filhos que nunca seguem ordens. São filhos que aprenderam a impor a sua vontade. Seja através do choro, da birra, seja através de pegar as coisas e jogar no chão, seja através de escândalo, gritaria, fazendo os pais passarem vergonha, mas de alguma forma, no final, eles só fazem aquilo que é a vontade deles. Ou até mesmo, que eu estou me lembrando agora, aqueles filhos que são insistentes, sabe? Eu já vi muito isso, aqueles filhos que ficam assim: pai, deixa eu comer doce. Não, uma vez. Pai, deixa eu comer doce. Isso 8 horas da manhã. Não, 2 vezes. Aí fica 9 horas, 11 horas. Deixa eu comer doce, deixa eu comer doce, deixa eu comer doce. Aí quando chega lá no final da tarde, 6 horas, 7 horas da tarde, o que o pai e a mãe fazem? Tá bom, come logo esse doce, mas me dá sossego. Você não entendeu nada, né, pai? Ele sabia que ele ia ganhar o doce no final do dia. Você que não sabia que você ia dar para ele. Mas ele já sabia que ele ia ganhar, porque a insistência é uma das estratégias de quem tem o coração que está viciado em escolher. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez falando, eu não estou aqui checando a identidade de ninguém, eu não estou julgando ninguém, eu só estou entregando a palavra de Deus no seu coração. Receba a palavra de Deus com amor, tá bem? Em nome de Jesus. A gente olha para a Bíblia, a gente vê a mesma coisa. Os primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, a gente vê Deus, Ele cria a primeira família, o primeiro casal formado, e Deus coloca esse casal no jardim do Éden, para cuidar daquele jardim, para que a beleza daquele jardim manifestasse a glória do Criador. E Deus visitava todos os dias a sua criação para estar com eles. E Deus vira para Adão e Eva no jardim do Éden e fala para eles: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão. Agora é a coisa interessante aqui, que a gente percebe na atitude do Senhor como Pai. Deus colocou cerca elétrica em torno da árvore, meus irmãos, para eles não desobedecerem e não pegarem o fruto?
Deus colocou 2 pitbulls enormes, babando, amarrados ali no tronco da árvore para não deixar ninguém chegar perto e pegar do fruto? Ele colocou, por acaso, câmeras de vigilância para ficar de olho se alguém ia escapar e pegar do fruto? Para fiscalizar? Não! Porque a obediência, a verdadeira obediência, ela não pode ser obrigada. Daqui para frente, logo mais eu vou falar um pouco mais sobre isso, de uma forma mais clara. Não! O que ele fez foi o quê, simplesmente? Olha, estou dando uma direção, não coma. E a árvore está lá. E eu não vou botar câmera para fiscalizar, nem cachorro, nem cerca elétrica, nem qualquer outra coisa. A ordem foi dada, obedeça. Simples assim. E aí então a história, a Bíblia conta que eles deixaram a ordem de Deus de lado, porque eles pensaram apenas em si mesmos. A Bíblia diz lá, né, que Eva olhou para aquele fruto e percebeu que era agradável aos olhos dela e bom para torná-la com um conhecimento semelhante ao de Deus. Portanto, ela cobiçou o fruto, foi, pegou, comeu, deu para o marido que comeu também. Aí é interessante, né? Depois da desobediência sempre vem as desculpas. Não, Adão, o que foi que você fez? Não, Deus. Veja bem, a culpa não é minha, foi a mulher que tu me deste. Não sou assim, totalmente criminoso, fui induzido. Sou criminoso, eu cometi um crime culposo, não doloso. Aí Deus chega para Eva, mulher, o que foi que tu fizeste? Não, Deus, sou vítima. Na verdade foi a cobra que o Senhor criou. Ela botou uma conversa, me manipulou, botou o fruto na minha mão, me mandou abrir a boca, senão ela ia me morder. Tudo papo furado, conversa para boi dormir. Bíblia na versão do pastor André, tá, queridos? Não está isso na Bíblia, senão vai achar isso lá, tá? É a maneira como eu visualizo essas coisas, tá bem? E no final das contas, queridos, a palavra que Deus dá ao homem e à mulher é: vocês são indesculpáveis, porque todo pecador é culpado pelo seu pecado. Você dizer que você foi induzido, que você caiu na conversa, que te manipularam, isso é tudo desculpas, porque no final das contas, o que foi que aconteceu? Você desobedeceu. E isso então, queridos, que levou desculpas com mentiras, e que no final das contas levou à quebra de confiança da parte de Deus. Preste atenção nisso, tá? Uma das consequências terríveis da desobediência é que a desobediência quebra a confiança, tá? Então eu preciso falar o teu coração aqui, filho. Até vocês, grandões, 16, 17, 20 anos aí, bigode, barba na cara, enfim. Se você tem pisado na bola com os teus pais, se você tem pisado na bola com seus professores ou qualquer figura de autoridade sobre a sua vida, não estranhem se as coisas começarem a ficar um pouco mais estreitas, porque a desobediência gera desconfiança. E a confiança, ela não é restaurada só com um pedido de desculpas. Pedido de desculpas ou perdão reconcilia. Restaura a ofensa que foi criada, mas confiança só é restaurada com um tempo de experiência juntos, para que o coração volte a confiar que não haverá novamente desobediência. E por causa dessa quebra de confiança, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. É por isso, queridos, que amor e obediência têm essa relação tão próxima. As duas coisas são sinais de relacionamento saudável, não pode ser uma só amor sem obediência, ou obediência sem amor. Já falei para vocês, mais para frente eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Ambos juntos geram confiança. Guarda essa palavra. Amor e obediência geram confiança e relacionamentos saudáveis. Amém? Por outro lado, a desobediência é um sinal grave de problema espiritual. Ô, meu irmão, e aí, como é que você está? Está tudo bem, graças a Deus. Como é que está a tua vida com Deus? Está vivendo na presença? Está caminhando firme com Jesus? Maravilhosamente bem.
estou vivendo o meu melhor momento, revelações, visitação do Senhor. Ah, é? Eu estava ouvindo seus pais meio aborrecidos com você, eu estava ouvindo seu líder meio chateado com você, porque você andou desobedecendo algumas direções que foram dadas. Será que teu relacionamento está tão bem com Deus assim? Porque, queridos, Deus é o Deus da palavra. E o que Ele espera de nós em relação à palavra é que a gente creia na palavra e obedeça a palavra. A nossa fé vai gerar obediência também. A principal prova da nossa fé não é, queridos, a gente simplesmente encher o peito, levantar as mãos aos céus no meio do culto e dizer, eu creio. Dizer que crer não é a principal forma de provar a fé. A principal forma de provar que nós temos fé é pela obediência. Se você crê, então faça. A obediência é tão importante diante de Deus, mas também diante das pessoas, queridos. Toda figura de autoridade, a Bíblia fala isso em diversos lugares. Eu poderia falar um caminhão de textos bíblicos que fala sobre autoridade, que toda autoridade veio de Deus. Porque Deus é a autoridade das autoridades. E, portanto, queridos, o nosso compromisso de obediência não é só apenas diante de Deus, mas também diante de qualquer outra figura que represente respeito ou autoridade sobre as nossas vidas. Nós devemos obedecer a todas as autoridades, não porque é uma pessoa gente boa, não porque faz tudo certo, não porque trata a gente bem, mas por causa de Deus. Vou até te falar uma coisa. Eu posso até crer que em alguns casos na nossa vida, Deus possa permitir, de propósito, que a gente tenha sobre nós algumas figuras de autoridade que a gente não concorda com a atitude delas. E que Ele permita isso acontecer na nossa vida só para provar a nossa atitude. Se nós vamos relativizar a nossa autoridade. Não, eu não obedeço porque não é gente fina. Porque não é uma pessoa boa. Ou qualquer coisa assim. Meu irmão, minha irmã, não coloque condições para respeito e submissão à autoridade. A autoridade veio de Deus. Se é um ser humano imperfeito, que tem seus problemas, suas dificuldades, isso a pessoa vai se ver com Deus. Mas o teu papel é incondicionalmente respeitar e obedecer às autoridades. Por causa do Senhor. A gente precisa aprender a prestar atenção. A gente precisa aprender a olhar para dentro e avaliar as nossas atitudes. Quando a gente recebe uma ordem, quando a gente recebe uma instrução de uma pessoa que está do nosso lado ou sobre nós, ou seja da Bíblia, ou seja do Espírito Santo, qual que é a nossa postura quando a gente recebe uma ordem? Qual que é a nossa reação natural quando a gente recebe uma instrução? Deixa eu falar uma coisa para você. Sobre o mundo espiritual. No mundo espiritual, meus irmãos, existe uma casta. Sabe o que é casta? É um bloco de hierarquia de autoridade. É uma pirâmide de autoridade. Existem castas inteiras de espíritos rebeldes, resistentes, desobedientes, instaladas de maneira generalizada na nossa geração, hoje em dia. E vou falar mais, inclusive no meio dos crentes. Como, pastor? Mas é evangélico. Vai na igreja. Isso nem sempre quer dizer alguma coisa, meu irmão. Nem sempre. Existe uma pandemia de espírito de rebeldia, de resistência, de desobediência espalhada pela nossa sociedade hoje em dia. A Bíblia diz, carta aos Efésios, capítulo 2, que existem dois tipos de espíritos. Primeiro,
é o espírito de filho de Deus, que é o Espírito Santo, o espírito de adoção de filhos. E o segundo tipo é o espírito de filhos desobedientes, que esse espírito é imundo, é maligno. E a pergunta que eu faço para você não precisa me responder. Nós estamos aqui nessa altura dessa mensagem, eu estou convidando você a refletir junto comigo sobre o teu coração a respeito destas coisas. Seja sincero para você mesmo, porque o teu coração você não pode enganar, a Deus você não pode enganar. Qual tem sido o espírito que tem dirigido a sua vida hoje em dia? É um espírito de filho de Deus, um espírito que é santo, submisso a Deus, ou é um espírito de filho de desobediência, que é maligno? Talvez você tenha um pouco de dificuldade de visualizar isso na sua vida. Não, claro que eu tenho espírito de filho de Deus, pastor. Já pulei para o lado de lá, Deus me livre. Eu quero te convidar a pensar um pouco mais sobre isso, sobre a sua vida, no teu dia a dia, nos lugares que você frequenta, dentro da tua casa. Você parar para pensar um pouco sobre os comportamentos mais comuns que você tem na sua vida diária. Por exemplo, você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de receber ordens. Ser mandado. Como é que funciona isso para você? É tranquilo? Ou quando alguém te dá uma ordem, já revela um lado dentro de você resistente, já faz o bico beiço, não gostei. Seja sincero, para você mesmo, para o teu bem. Sabe uma outra coisa para pensar? Por acaso você tem algum tipo de dificuldade de ouvir conselhos ou ser ensinado em alguma coisa por outras pessoas? Quando alguém chega para te dar um conselho, olha, eu já vi isso, hein? Pensa bem, talvez seja melhor você fazer dessa forma. Qual que é a tua atitude comum nesse tipo de situação? Quando alguém tenta te ensinar ou te dar um conselho sobre o que é melhor fazer. Você acata com tranquilidade isso? Ou você já não gosta, porque você acha que você é capaz de descobrir por conta própria ou qualquer coisa assim? Ou vou dizer também uma coisa que eu não tinha pensado aqui, tá? Porque esse comportamento, ele também se assemelha muito assim, com pessoas que dizem, não, eu gosto de ouvir conselhos e ser ensinados, mas só determinados tipos de pessoas. Eu gosto mais de ouvir conselhos de pessoas que são mais elevadas, assim, que têm um nível de conhecimento, assim, que são mais cabeção, assim, sabe? Eu não gosto de ficar ouvindo conselhos, ou que alguém que sabe as mesmas coisas que eu venha tentar me explicar alguma coisa. Você é assim? Ou será que você é o tipo de pessoa que tem o hábito, é comum, na maioria das vezes, apresentar desculpas, ficar dando razões, motivos para não obedecer àquilo que foi passado para você? Tem o hábito de ficar se justificando porque sempre acontece algum caso especial que não deixou você obedecer o que foi passado para você. Será que normalmente você tem uma explicação ou uma desculpa como essa? Ou por outro lado, será que você seria o tipo de pessoa que é comum você questionar as ordens que são passadas para você, no sentido de ficar procurando exceções à regra? Será que você é esse tipo de pessoa, por exemplo, no teu local de trabalho? O chefe, por exemplo, vira e fala, ó, a partir de agora a prática aqui vai ser assim, vai funcionar assim, assim e assim. Aí a tua cabeça já começa, tá, mas chefe, mas e se acontecer tal coisa, como é que eu faço? Mas e se acontecer uma surpresa numa situação tal? Aí eu não faço desse jeito. Você é esse tipo de pessoa? Que já fica procurando as exceções para as regras que são colocadas?
Ou talvez, quando uma liderança, pode ser uma liderança dentro da igreja, pode ser uma liderança dentro do seu trabalho, seu professor na escola, enfim, pais, que chegam para você para dar uma direção para você seguir, um ensino, uma diretriz, enfim. Você costuma pensar naquilo que você não concorda e procura as pessoas em volta de você para perguntar: o que você achou da ordem que foi dada? Você concorda com aquilo ou não concorda? Procurando as pessoas que não concordam, para você se unir com elas e vocês fazerem o grupo daqueles que não concordam, para enfrentarem o líder que está sobre vocês, que deu aquela ordem que você não gostou da ordem que foi dada. Será que você já fez isso em algum momento? Ou talvez você faça isso com frequência? Ou às vezes diz que não entendeu, ou que você vê de outra forma. Ou talvez você é o tipo de pessoa que costuma obedecer, mas você já tem um nível de entendimento sobre as coisas. Então, normalmente você obedece, mas você faz do teu jeito, porque sempre tem um jeito melhorado da sua parte para você fazer as coisas que foram ditas para você fazer. Faz quando quer, faz do jeito que quer. Até nas pequenas coisas você é assim. Quero já deixar aqui uma dica para você. Se você nunca teve a oportunidade, vai num livro da Bíblia, anota aí, primeiro livro de Samuel. E conheça um pouco mais sobre a história de um homem que está ali naquele livro, que é Saul. Saul, tá? E conheça um pouco mais sobre o comportamento de Saul e a vida de Saul, e onde foi parar o relacionamento de Saul com Deus. Queridos, eu já disse, esse é um jargão que eu costumo dizer aqui algumas vezes: meia desobediência, meia obediência é o mesmo que desobediência. Não existem meias obediências. Não existe obedecer quando você quer obedecer. Não existe obedecer do jeito que você quer obedecer. Ou se obedece, ou não se obedece. E isso normalmente é uma prova dos nossos corações. Ou mais uma coisa para pensar aqui. Será que você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de aceitar ser corrigido? Como assim, pastor? Alguém chega para você e fala: você está errado nisso que você está fazendo. Você não fez direito esse trabalho, essa tarefa aqui. Como é que você fica quando alguém faz isso? Quando alguém mostra que você cometeu um erro. Você lida bem com isso? Tranquilamente? Ou você já fica brabo e já fica pensando: não, impossível. Não, se eu errei, é porque alguém me induziu a fazer esse erro. Com certeza. Com certeza. E aí já começa a pensar em se justificar. A culpa nunca é do desobediente. A culpa é sempre de alguém que induziu o desobediente a desobedecer. É sempre assim que acontece. Queridos, todos esses comportamentos que eu estou falando aqui, para a gente pensar um pouco, eles são sinais que indicam que o nosso coração não é um coração disposto a obedecer. E não tem outro nome para dar para isso, é só desobediência. Rebeldia mesmo. E se nós não estamos dispostos a obedecer, isso é um indício de um outro problema. É um indício de que não há amor no nosso coração. Pelo contrário, há egoísmo. Um coração desobediente jamais será amoroso, ele será egoísta. É isso que Deus nos diz nos 4 versos que nós lemos desde o começo dessa palavra. Alguns princípios bíblicos para a gente guardar sobre isso. Tem um livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20. É onde Moisés recebe as tábuas com os 10 mandamentos. E lá, o 5º mandamento, o Senhor diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem
os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, e você prospere em todas as coisas que você fizer. Ok. A própria Bíblia diz que é o primeiro mandamento na Bíblia que tem uma promessa amarrada a ele. Se você der ouvidos a esse mandamento, seguir esse mandamento, você vai receber algo. Você terá uma vida longa e você prosperará em tudo que você fizer. Só que esse mandamento, ele amarra as nossas vidas a uma figura, ou duas, que é a figura do pai e da mãe. O que está por trás da figura do pai e da mãe, queridos, não é porque eles são as pessoas mais lindinhas do mundo, perfeitas, impecáveis. Não, é porque eles são a representação da autoridade de Deus sobre as vidas dos filhos. Não tem como dizer que ama a Deus se não ama aos pais. Não tem como dizer que segue a Deus se não obedece aos pais. Toda autoridade vem de Deus. E, portanto, não obedecer essa autoridade, o filho não está arrumando um problema somente com os pais. Na verdade, o problema com os pais é o menor dos problemas. Mas o Deus que deu os pais, essa que é a grande dificuldade que o filho está por enfrentar. Porque é uma afronta contra Deus. E pegando esse princípio e tirando ele do caso do pai e da mãe, mas guardando só o sumo, o coração desse princípio de verdade, a gente pode pegar esse princípio e aplicá-lo em diversos níveis de relação na nossa vida. Por exemplo, eu estou falando um pouco aqui sobre o nível da igreja, né? A dinâmica da igreja. Mas no discipulado, dentro da célula, que você tem o seu discipulador, sua discipuladora, o seu líder de célula, que talvez seja uma pessoa que você seja mais habilidoso ou saiba até mais do que o seu líder de célula, mas é ele que é colocado por Deus para ser líder sobre a sua vida. Aí o seu líder de célula, o seu discipulador, talvez procura você para saber como é que estão as coisas na sua vida, como é que está o seu coração. E aí, como é que está o teu casamento? Como é que está? Você está vivendo, você está segurando a onda diante das tentações? Está vivendo em pureza, em santidade? Como é que está a tua vida financeira? Você está com dívidas? Ou está tudo ok? E aí, ao invés de prestar contas, responder as perguntas, já começa a torcer o nariz. Eu não gosto dessa igreja, esse negócio de igreja que fica cuidando da vida dos outros. Eu quero é chegar, sentar, participar, terminou, vazei. Meu querido, minha querida, deixa eu te falar uma coisa, você não entendeu nada o que é igreja. Igreja é a comunidade dos filhos de Deus. Um cuidar do outro não é nada de especial, é dever de casa. A gente cuidar uns dos outros, a gente proteger uns aos outros, a gente ensinar uns aos outros aquilo que já viveu, já aprendeu. Isso é a verdadeira igreja, é isso que é ser igreja, estamos todos crescendo juntos. Portanto, dar ouvidos, prestar contas, e eu não estou, por favor, não entenda isso como algo, tá? Porque eu mesmo não creio nisso. Eu sou pastor dessa igreja, mas eu não sou chefe de ninguém, eu não sou dono de ninguém, eu estou servindo os irmãos, ainda que eu saiba que eu tenho um nível de responsabilidade colocado sobre os meus ombros, mas eu não mando em nenhum de vocês. Se o pastor der uma ordem, der uma direção e você não obedecer, vai ficar não obedecido. Eu não vou pegar um chicote, nem uma corrente, e virar para você e falar, você vai obedecer. Não, meu irmão, você não quer obedecer, não obedece. Conversa com Deus sobre isso. Porque isso é ser igreja. É algo que nós, como diz a palavra de Deus, nós nos sujeitamos uns aos outros em amor, porque nisso nós entendemos que nisso nós somos protegidos, nisso nós somos abençoados. Não é uma prisão que a gente é enfiado dentro dela. É uma bênção que Deus coloca nas nossas vidas. Portanto, dar ouvidos a essas pessoas é uma forma de demonstrar um coração amoroso que ouve. Sabe um outro princípio bíblico? Estou falando agora de Êxodo 20. Mas um dos textos que foram lidos no começo, que foi lido no começo, João capítulo 15. Quando Jesus fala lá no versículo 10, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor.
E aí, olha o que ele fala na sequência. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, Jesus, ele não estava passando uma coisa para nós que ele não praticasse, muito pelo contrário, ele era o primeiro exemplo de ouvir os mandamentos e guardá-los, porque ele amava o Pai. Olha só isso, gente. Jesus, o Senhor dos Senhores, o Salvador, o Filho de Deus. Ele não tinha problemas em se submeter e obedecer, porque ele amava o Pai. E por isso, queridos, independente da vontade de Jesus, porque às vezes Jesus foi sincero com o Pai. Por exemplo, sobre pagar o preço da cruz. Ele foi sincero com Deus, o Pai, e ele falou: Pai, eu não quero morrer na cruz, eu estou abrindo meu coração, eu estou sendo sincero. Tem outro jeito? Ele foi sincero com o Pai, ele falou que não queria. Mas ele termina a palavra dele com o Pai dizendo: contudo seja feita a tua vontade, não a minha. A prioridade dele era agradar o coração do Pai eterno e permanecer no amor do Pai eterno por meio da sua obediência. E não o contrário. E o que Jesus passou para o apóstolo João, queridos, e para nós também, é simplesmente: faça o mesmo que eu fiz, e vocês também permanecerão no meu amor. Será que você está vivendo um momento na sua vida, uma estação na sua vida, onde você está se sentindo distante de Deus? Será que dentro do teu coração a sensação é de frieza, é de vazio, é de um gosto amargo na língua e no fundo da garganta, que talvez você nem sabe explicar de onde vem e por que talvez que essas coisas estão acontecendo? Querido, querida, você já parou para pensar que talvez o teu coração está frio, ou está vazio, ou está distante, por causa da maneira como você está caminhando? O caminho que você está seguindo tem sido um caminho onde você tem colocado o teu eu, a tua vontade, antes de todas as coisas? Eu tinha dito que eu ia explicar um pouco melhor isso para vocês, sobre essa questão do jeito, do tipo de obediência. Existe, queridos, dois tipos de obediência. Eu vou colocar aqui, numa visão geral da Bíblia, tá? Existe a obediência natural e a obediência que é espiritual. A obediência que é natural é aquela obediência que é por força. É exatamente aquela obediência que Deus não queria que acontecesse no Jardim do Éden. Lembra quando eu falei? Deus não quis pôr cerca elétrica, grade, cachorro, câmera em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque Ele não queria que Adão e Eva obedecessem a Ele por força. Por que nós vamos obedecer? Porque não tem outro jeito. Porque Deus falou que Ele vai dar uma cabaçada de pau em nós se não obedecer. Jamais. Jamais. Essa é a obediência natural. É aquela obediência onde não se quer obedecer, mas obedece porque houve uma força maior que forçou a obediência. Mas a obediência espiritual, queridos, ela é uma obediência movida por amor. Ela é uma obediência que é gerada pelo Espírito de Deus dentro do nosso coração. É aquela pessoa que, mesmo contrariada, ela obedece porque ela ama, porque ela quer agradar, ela respeita. A obediência que é fruto do Espírito Santo, que agrada a Deus, ela vem do amor. É aquele coração que se submete sem ser coagido, sem ser forçado, é espontaneamente, porque confia, porque quer inspirar confiança, quer viver um relacionamento saudável. Obediência, queridos, não pode depender de nenhum impulso externo. Se você e eu obedecemos só pelo medo de sermos descobertos em algum momento, essa obediência para Deus não significa nada.
Ah, mas eu obedeci. Mas essa obediência não tem valor porque você não fez de coração. Você não fez por causa do Senhor. Foi uma obediência por causa do medo de ser pego em flagrante. Isso é uma obediência natural. É uma obediência que tem um lastro por trás. Queridos, a obediência, ela deve depender de um impulso, de uma decisão interior. Eu escolho obedecer. Às vezes eu não quero obedecer, mas eu escolho obedecer. Nós não obedecemos porque sentimos vontade de obedecer. Nós decidimos obedecer mesmo sem sentir vontade, simplesmente porque essa é a coisa certa a se fazer. É a vontade de Deus e nós amamos a Deus. Sim, meus queridos. Eu não estou dizendo que por causa do amor, obedecer é uma coisa que é sempre tranquila, leve, agradável, natural. Não. Muitas vezes, e eu posso dizer talvez até a maioria das vezes, obedecer vai cobrar um preço. Porque o amor, ele também tem um preço. Ele vai exigir um nível de esforço, um nível de sacrifício, um nível de renúncia de qualquer um de nós. Porque amar também tem um preço. Se você ama alguém, você sabe que você precisa em alguns momentos sacrificar algo por essa pessoa. Renunciar algo por essa pessoa. Assim também funciona com a obediência. Você pode ficar em pé nesse momento? O pessoal do louvor não precisa subir aqui, tá? Porque eu gostaria que vocês fizessem parte total desse momento. Eu pedi para o pessoal da comunicação colocar um louvor que quando eu estava meditando nessa palavra fez muito sentido para mim. O título dessa canção, talvez você conheça, é Pra Onde Eu Irei. Isso, pode aumentar um pouquinho mais. Se você conhece essa canção, pense sobre esses versos, o que eles dizem. Se você não conhece essa canção, não tem problema. Eu gostaria que você escutasse essa mensagem, dessa poesia. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Sabe, queridos, Jesus disse em João capítulo 17, quando ele estava orando ao Pai: Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo, obedecendo a obra que tu me deste para fazer. Meu irmão, minha irmã, por favor, eu desejo de todo coração que você termine este dia, esta noite, entendendo que Deus não vai forçar ninguém a obedecê-lo. Se você e eu não quisermos obedecê-lo de todo coração, o que deve nos mover deve ser algo maior, algo mais poderoso, algo eterno. O nosso coração deve ser movido pela sede da glória de Deus. O nosso coração deve ser movido pelo amor de Jesus Cristo, que Ele demonstrou na cruz do Calvário, e esse amor ser derramado sobre os nossos corações. Esse deve ser o nosso combustível. Esse é o coração
Esse é o caráter de filhos espirituais, de filhas espirituais saudáveis. Eu não tenho pra onde voltar. Querido, querida, essa é a pessoa que Jesus quer me tornar. Esse é o tipo de pessoa que Jesus quer tornar você. Alguém que rompe, alguém que avança, independente das circunstâncias, mas porque você ama, porque você escolheu, porque você fez uma decisão de pagar um preço de amor, porque você tem sede pela eternidade, porque você é apaixonado pela glória eterna, porque o amor de Deus, você crê nesse amor, e esse amor, ele encanta o teu coração. Esse é o tipo de pessoa que Jesus quer te tornar. Você pode fechar os seus olhos? Baixem o louvor, por favor. Não precisa desligar, mas só deixa ele mais baixinho. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Eu quero orar com você. Nesse momento é muito importante. Eu não posso tirar essa oportunidade de você. Durante essa mensagem você foi convidado a fazer uma reflexão, a pensar, a fazer uma autoavaliação sobre o teu coração, sobre a tua postura nesta terra. Porque a vontade de Deus é de formar você verdadeiro filho, verdadeira filha dele nesta terra. Será que você identificou áreas no teu coração, áreas no teu comportamento, que você percebe que você não tem demonstrado um sincero amor a Deus? Essa é uma oportunidade singular, especial, de você abrir o teu coração diante do Senhor aí onde você está e falar com Ele, de você confessar, de você declarar se você assim o sente, não porque o pastor mandou você fazer, eu acho que você já entendeu isso nessa noite, mas porque você entende que você precisa fazer isso, é declarar: Senhor, eu reconheço que eu tenho esse comportamento, esse, mas Senhor, eu estou me arrependendo disso, não é essa a pessoa que eu quero ser, não é assim que eu quero viver, eu estou confessando isso ao Senhor. Entrega isso ao Senhor. Ele está aqui diante de você para ouvir essa sua confissão. A tua transformação vai passar por esse arrependimento, vai passar por essa confissão sincera, rasgando o coração diante do Pai. Vai falando com Ele, vai falando com Ele. Mas eu quero te falar uma outra coisa. Tem pessoas aqui que ouviram nessa noite sobre o Espírito Santo de Deus, que é também chamado de o Espírito de Filho de Deus. E você percebe dentro do seu coração que você não tem esse Espírito de Filho de Deus dentro de você. Mas nessa noite, com tudo que você tem recebido nesta noite, essa palavra tem gerado fé no seu coração. E talvez essa seja a escolha que você está fazendo nessa noite. Eu quero viver isso. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero viver essa vida, seguir esse caminho. Eu quero receber esse Espírito de Filho de Deus dentro do meu coração. A chave para isso acontecer é você confessar a Jesus Cristo como o Senhor. E você convidá-lo para morar no seu coração. E o Espírito dele vai habitar no seu coração a partir de hoje para toda a eternidade. É isso que você quer? Eu quero orar por você nesse momento. Levante a sua mão aí onde você está. E eu vou orar por você nesse momento. Para que Jesus entre no seu coração, faça morada no seu coração. E você seja marcada nessa noite. Mantenha a sua mão de pé, levantada. E você seja marcado no teu coração por esse espírito de filho. Não espírito de rebelde, mas espírito de filho amado, espírito de filha amada de Deus. Senhor Jesus, nesta noite em teu nome eu oro declarando aqui nesta casa a salvação aqui nesta casa, Jesus. Jesus, eu te agradeço por cada vida que levanta a sua mão para ti nesta noite. Eu te agradeço por cada vida que levanta a sua mão para confessar a Cristo como Filho de Deus,
o Senhor e o Salvador da sua vida. Eu te louvo e te agradeço por cada vida que levanta a sua mão, porque nesta noite quer receber, quer ser marcado, quer ser selado com o espírito de filho e filha de Deus. Oh Senhor, eu te agradeço porque eu posso ver nessa noite aqui nesta casa o cumprimento da tua promessa mais uma vez. Pai, eu quero orar, me unindo em fé, me unindo no coração com cada uma destas pessoas e declarando pela tua palavra que a partir de hoje e para toda a eternidade, para sempre, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Escute essa palavra. Nesta noite você está salvo. O Senhor Jesus está limpando e anulando toda a dívida, todos os teus pecados. E você é aceita, reconhecido como filho amado de Deus, filha amada de Deus. Oh Espírito Santo, marca essas vidas, Espírito Santo. Eu te imploro em nome de Jesus, sela estas vidas, Espírito Santo. Em nome do Senhor, que eles sejam visitados pelo teu poder eterno. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro. Amém. Amém. Vamos, continue de olhos fechados ainda. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Pai, eu oro um pouco mais nessa noite, te pedindo, meu Deus, um novo coração dentro de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu oro em nome de Jesus, para que nesta noite, uma nova mente, uma nova maneira de pensar, nova mentalidade, seja manifesta dentro de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui, e quem está com a gente pela internet também, orando junto conosco, acompanhando este culto. Pai, dê novos olhos a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Novos olhos, Pai. Uma nova maneira de ver, uma nova maneira de perceber, uma nova maneira de ver, ó Pai, as críticas, uma nova maneira de enxergar autoridades, uma nova maneira de enxergar as ordens que são dadas, não como ataques, meu Pai, não com o espírito de rebeldia, não com um olhar negativo, mas receber isso, meu Pai, como cuidado, receber isso, meu Deus, como oportunidade de transformação, como bênção, como porta, meu Deus, para subir a outros níveis, ó Pai, e chegar a outros patamares, ó Deus, de intimidade, meu Pai, de profundidade, ó Pai, de visitação do Senhor, meu Deus. Novos olhos, Pai. Muda os olhos dos meus irmãos. Um novo coração. Uma nova mente em cada um de nós, meu Pai. Meu Deus, que a gente não seja uma igreja marcada por brincar de ser evangélico. Por, ó Deus, criar, ó Pai, uma espiritualidade artificial. Mas que sejamos verdadeiramente uma igreja, uma comunidade de discípulos fiéis a Jesus. Um coração como o de Jesus, cada vez mais. Uma mente como a de Jesus, cada vez mais. Olhos como o de Jesus, cada vez mais. Eu oro por isso, eu te peço, com toda a minha fé por estas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.